O sol começava a se erguer por trás das colinas, tingindo o horizonte com tonalidades douradas que faziam as videiras parecerem cobertas por um véu de luz. O orvalho ainda brilhava sobre as folhas, e o cheiro fresco da terra molhada anunciava um novo dia de colheita. Entre aquelas fileiras longas de uvas maduras, movendo-se com leveza e cuidado, estava Pérola. Ela vestia um vestido simples, de tecido claro, já meio gasto nas pontas. As mangas dobradas deixavam à mostra seus braços finos e fortes, queimados do sol, mas ainda guardando uma delicadeza que escapava a qualquer olhar desatento. Pérola trabalhava desde cedo, com um ritmo constante e silencioso. Era como se conhecesse cada planta pelo nome, tocando-as com respeito e carinho, quase como quem toca uma vida. Naquela fazenda, conhecida por ser uma das maiores da região, o dono raramente aparecia. Francisco, o fazendeiro, era um homem que todos mencionavam com respeito, mas também com distância. Alguns diziam que era severo, outros que era apenas justo. Morava na casa grande, no alto da colina, de onde se viam os campos que se estendiam por além do olhar. Pérola nunca o tinha visto de perto. Ouviu falar dele quando chegou ali, trazida por uma amiga que já trabalhava na fazenda. Sua mãe havia adoecido e ela precisava ajudar em casa. A proposta era simples: moradia, comida e um pequeno salário. Parecia suficiente e Pérola aceitou sem hesitar. Naquele dia, porém, algo mudaria para sempre. Francisco tinha voltado mais cedo de uma viagem. Desceu do cavalo com um olhar observador, como quem procura algo que ainda não sabe o que é. Caminhou devagar pelo terreno, cumprimentando os trabalhadores mais antigos, perguntando sobre a colheita, o clima, o solo. Quando se aproximou do campo das uvas brancas, parou. E foi ali que a viu. Ela não o notou. Continuava concentrada, colhendo com cuidado, colocando cada cacho em um cesto de vime. Um fio de cabelo escapava do lenço e balançava com o vento. Francisco ficou parado, em silêncio. Por algum motivo, aquele gesto simples, o modo como ela olhava as uvas, como afastava com delicadeza cada folha para não quebrar o galho, o tocou profundamente. Durante toda a manhã, ele observou de longe. E quanto mais via, mais sentia algo que há muito tempo não sentia. Francisco sempre vivera rodeado de gente, mas solitário por dentro. Já tinha sido casado há muitos anos, mas o casamento durou pouco e a perda o tornou frio. O trabalho, o lucro, as contas, as terras, tudo isso ocupava seu tempo, mas não preenchia seu peito. Até aquele instante. Quando o sino do almoço soou, Pérola ergueu o rosto e enxugou o suor da testa. Foi aí que os olhos de ambos se cruzaram pela primeira vez. Durou apenas um instante, mas pareceu um tempo suspenso. Francisco se aproximou, com passos firmes, tentando disfarçar a curiosidade. "É nova aqui, não é?" perguntou com um tom sereno, mas olhando-a fixamente. Ela abaixou o olhar, um pouco inquieta. Sim, senhor. Cheguei há umas 2 semanas. Apenas está se adaptando bem? Linda, estou, sim. O trabalho é bom, só o sol que castiga, mas já estou acostumada. Francisco esboçou um leve sorriso. Apenas o sol castiga, mas também faz crescer o que a gente planta. Ele olhou em volta. Está fazendo um bom trabalho. Pérola agradeceu, surpresa. Não esperava ser notada, ainda mais por ele. Nos dias seguintes, Francisco começou a aparecer com mais frequência nas plantações. Ora passava montado a cavalo, ora caminhava entre as fileiras, sempre com o olhar voltado para o campo e inevitavelmente para ela. Pérola percebia, mas fingia não notar. Havia algo estranho, uma mistura de respeito, curiosidade e um receio que ela não sabia explicar. Certa tarde, veio uma chuva forte e, de repente,
Todos correram para se abrigar no galpão, mas Pérola ficou para recolher as cestas que ainda estavam no campo. Francisco vinha descendo da casa grande quando a viu, de longe, tentando salvar a colheita. Sem pensar, correu até ela. "Menina, vai se molhar!" gritou, já encharcado. "Se estragar as uvas, a gente perde o trabalho do dia", respondeu ela, insistindo em carregar o cesto pesado. Francisco segurou o cesto junto com ela. A força dos dois se encontrou naquele breve contato. Um trovão soou, e os dois correram para o abrigo, rindo, ofegantes, com o coração acelerado. Lá dentro, ainda respingando água, olharam-se por alguns segundos em silêncio. Francisco, pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de rir de verdade. Pérola, com o cabelo solto e o rosto corado, o olhava com uma mistura de timidez e cumplicidade. Naquela noite, Francisco não conseguiu dormir. Caminhou pela varanda longa, sentindo o cheiro de terra molhada, e pensou nela. "Quem é essa moça?" repetia em pensamento. "Por que me desperta algo que eu achei que tivesse acabado em mim?" Enquanto isso, no alojamento das trabalhadoras, Pérola também não pegou no sono. Olhava para o teto, escutando o som distante dos grilos e da chuva que ainda caía. O rosto dele não saía de sua mente. No dia seguinte, Francisco mandou um recado chamando alguns funcionários para cuidar de uma parte nova da fazenda, e entre eles estava o nome de Pérola. Disseram que era uma promoção, ir trabalhar perto do viveiro de mudas, um espaço reservado, mais sossegado, onde só poucos tinham acesso. Pérola hesitou, mas aceitou. A cada manhã ele passava por lá. Trocavam poucas palavras, sempre respeitosas, mas com um olhar que dizia muito mais do que qualquer conversa. Nem os outros deixaram de notar. As más línguas começaram a cochichar, e Pérola começou a temer pelos comentários. Certa vez, uma senhora mais velha, chamada Dona Rita, que trabalhava lá havia décadas, se aproximou dela e disse: "Menina, cuidado! Homem rico, quando olha demais para alguém humilde, pode ser bênção ou tormento." Pérola apenas abaixou a cabeça. "Eu sei, Dona Rita, mas juro que não fiz nada." "Eu acredito, mas cuidado mesmo assim." Um dia, à beira do pôr do sol, Francisco a encontrou sozinha no campo, fechando o portão. Parou o cavalo e ficou olhando o céu avermelhado antes de falar. "Sabe, às vezes passo o dia cercado de gente, mas é aqui que eu encontro paz." Ela sorriu, sem entender bem o que responder. "Acho que o campo acalma a alma." "E você? O que te acalma?" Ela pensou um pouco. "Mas o silêncio, o som do vento e o trabalho bem feito." Ele assentiu, admirando a simplicidade da resposta. "Aina, o trabalho bem feito é isso que torna alguém especial, Pérola." Ouvir o próprio nome sair da boca dele fez o coração dela disparar. Francisco sabia exatamente o que estava fazendo ao dizer assim, com aquela voz calma e firme. Naquela noite, Pérola ficou remoendo aquilo. Não era mais uma curiosidade. Algo nela começava a mudar, e isso a assustava. Os dias passaram, as uvas foram sendo colhidas, e o vínculo entre os dois crescia em silêncio. Até que, certa manhã, um incidente abalou o sossego da fazenda. Um dos trabalhadores mais antigos foi flagrado, desviando parte da produção. O rumor se espalhou rápido. Francisco ficou furioso. Convocou todos para uma reunião no galpão central, e Pérola estava entre eles. "Não admito desonestidade aqui", disse ele, com voz firme, os olhos faiscando. "Cada um aqui trabalha duro, e não é justo que alguém roube o esforço dos outros." Enquanto falava, olhou em volta e viu Pérola no meio da multidão, assustada com a tensão no ar. E naquele olhar breve, a raiva cedeu um pouco. Depois da confusão, ele pediu que Pérola ficasse.
Eu não te chamei por nada grave, explicou. Só queria que soubesse que confio em poucas pessoas aqui. E você é uma delas. Ela ficou sem saber o que dizer. Eu só faço o que é certo, senhor. Continue assim. Ele respirou fundo. E me chame de Francisco. Aquele pedido simples mudou tudo. Se você gosta destas histórias cheias de emoção e momentos inesperados, aproveita para se inscrever aqui no canal Relatos do Passado, porque ainda vem muita coisa pela frente, histórias de amor, coragem e segredos guardados no tempo. E me conta aqui nos comentários, você acredita que um amor pode nascer do nada entre duas pessoas tão diferentes? Nos dias seguintes, Francisco começou a conversar mais com Pérola. Falavam sobre coisas simples, o clima, os hábitos dos pássaros, os nomes curiosos das plantas. Mas cada diálogo deixava algo pairando no ar, um sentimento que nenhum dos dois ousava nomear. Certa tarde, ele pediu que ela o ajudasse a escolher as mudas para um novo vinhedo. Subiram juntos até uma parte alta da fazenda, de onde se via o vale inteiro. O vento soprava forte, bagunçando seus cabelos. Pérola olhava as terras e dizia o que achava de cada canto, e Francisco a observava, com aquele mesmo olhar de quem descobriu, de repente, que a vida podia ser outra coisa além do trabalho e da solidão. Quando o sol começou a se pôr, os dois ficaram em silêncio, lado a lado. O som distante das cigarras preenchia o ar. E, sem que combinassem, os dois sorriram ao mesmo tempo. Era só o começo. Os dias seguintes correram sob um clima novo na fazenda. Parecia que até o vento soprava diferente. Pérola fazia o trabalho de sempre, mas o pensamento já não ficava só nas videiras. Havia um nome que vinha junto com o nascer do sol e a acompanhava até a lua aparecer. Francisco. Ela tentava esconder, mas a alegria escapava em pequenos gestos. Cantava baixinho enquanto trabalhava, arrumava o lenço com mais cuidado e sorria sem motivo. No fundo, sabia que estava se deixando levar, mas dizer isso em voz alta seria como expor um segredo que o coração ainda não queria assumir. Francisco, por outro lado, também sentia o peso do sentimento crescendo. Seu semblante, antes sério e distante, agora guardava certa leveza. Começou a acordar mais cedo, descia até as plantações sob o pretexto de verificar o solo, mas na verdade queria vê-la, nem que fosse de longe. Os mais próximos começaram a perceber. O patrão anda diferente, viu? Cochichava um dos caseiros, enquanto guiava o cavalo para o curral. Depois que aquela moça chegou, ele até sorri, respondia o outro. E os cochichos não demoraram a chegar aos ouvidos de Pérola. Na hora do almoço, algumas trabalhadoras fizeram piadas veladas, e uma delas, invejosa, comentou: "A menina mal chegou e já anda perto do patrão. Sorte é para quem tem beleza, né?" Pérola ficou calada, o rosto vermelho de vergonha. Evitou responder, mas dentro dela sentiu uma pontinha de inquietação. Não queria ser vista como alguém que conquistava vantagem. Só queria continuar sendo quem era. No fim de tarde, Francisco a encontrou perto do poço, lavando as mãos. Ele percebeu o olhar abatido e se aproximou. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, com preocupação genuína. Ela balançou a cabeça. "Nada, só canseira do dia." Francisco a encarou por um instante. "Não precisa fingir para mim. Sei quando algo te incomoda." Ela suspirou. "As pessoas falam demais, senhor, e eu não quero dar motivo para mal-entendidos." Ele cruzou os braços, olhando o horizonte, pensativo. "As pessoas sempre falam, Pérola. O importante é o que a gente carrega no coração." Ela desviou o olhar, sem saber se era certo acreditar naquelas palavras. Naquela noite, o céu estava limpo e as estrelas pareciam mais vivas que nunca. Francisco resolveu ir até o campo novamente. Encontrou-a ali, sentada sobre uma pedra, olhando o firmamento. "Não devia estar sozinha a essa hora", disse ele, de forma leve.
Eu gosto do silêncio da noite. Ela sorriu de canto. Parece que tudo respira devagar. Francisco sentou-se ao lado dela. Eu também gosto. É nesse silêncio que a gente escuta o que sente. Os dois ficaram ali, lado a lado, sem trocar mais palavras. Só o som dos grilos e o balançar das folhas os acompanhavam. O coração de Pérola batia rápido. O de Francisco, pesado e calmo, parecia tentar se lembrar de como era sentir aquele tipo de emoção. Quando ela se levantou para ir embora, ele segurou de leve o pulso dela. Pérola virou-se devagar. O olhar dele a prendeu por inteiro. Não havia dúvida, nem vergonha, apenas certeza. Mas Francisco, consciente da diferença entre os dois mundos que viviam, apenas disse: "Nenas, boa noite, Pérola", e soltou-a. No dia seguinte, uma comitiva de compradores chegou à fazenda. Havia visita importante. Um negociante de vinhos do Sul vinha conhecer a produção pessoalmente. Francisco ficou o dia inteiro ocupado com reuniões, enquanto Pérola observava de longe aquela movimentação diferente. Durante o almoço, ela ouviu um dos visitantes comentar, rindo: "Essa fazenda é bonita demais, mas o que mais chama a atenção é o dono. Coração de pedra", dizem. Aquelas palavras ficaram na cabeça dela. Coração de pedra não era o que ela via. Havia ternura no olhar dele, ainda que escondida. À noite, quando ele finalmente voltou ao campo, encontrou Pérola cuidando das mudas novas. "Você nunca descansa, hein?", brincou. "Só cuido para não perder o que plantamos." Ele se aproximou um pouco mais. "É isso que admiro em você, seu jeito de enxergar valor nas pequenas coisas. A maioria das pessoas só pensa no que dá lucro. Você pensa no que dá vida." As palavras o surpreenderam. Ele não costumava dizer elogios sinceros. Mas com ela era diferente. Tudo nele parecia se abrir com naturalidade. A partir desse dia, uma rotina silenciosa se formou. Toda tarde, ao terminar o trabalho, Pérola deixava separada uma cesta de uvas mais bonitas. Francisco sempre passava, pegava uma, agradecia e seguia o caminho. Parecia uma troca muda de carinho, simples, mas profunda. Até que, numa manhã, algo inesperado aconteceu. Um cavalo desgovernado cruzou o pátio quando um dos porteiros esqueceu o portão aberto. Pérola, que vinha do galpão com uma cesta, tropeçou ao tentar se desviar e caiu no chão. Francisco, que estava ali perto, correu imediatamente, segurando as rédeas do animal e ajudando-a a se levantar. "Neruceteros, está bem?", perguntou, aflito. Ela ria, nervosa. "Mas só um susto." Mas o joelho estava ferido. Francisco insistiu em levá-la até a casa grande para cuidar do ferimento. Pérola relutou. "Não posso entrar lá, senhor." "Pode sim. Está machucada." Ela acabou cedendo. Entrar na casa parecia um mundo totalmente novo. Móveis antigos, cortinas pesadas, cheiro de madeira encerada. Francisco orientou a cozinheira a trazer água morna e um pano limpo. Depois, com as próprias mãos, limpou o arranhão, com gestos cuidadosos e um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. "Não era preciso tanto, senhor", murmurou ela, envergonhada. "Não chame de senhor", respondeu ele, num tom quase súplice. "Chame de Francisco." Ela o olhou, surpresa. "Não sei se é certo, mas certo é o que o sentimento pede, Pérola." Os dois ficaram em silêncio. O ar parecia mais denso, o tempo mais lento. Só o som do vento passando pelas janelas quebrava o momento. Naquela tarde, Pérola voltou para o alojamento com o coração apertado. Algo nela dizia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. E mudou. Alguns dias depois, a fazenda recebeu uma visita inesperada. Madalena, prima de Francisco, vinda da cidade grande. Uma mulher elegante, de fala doce e olhar aguçado. Logo percebeu o clima diferente entre o primo e a jovem trabalhadora.
Primo, que moça é aquela que vive perto do viveiro? Perguntou, disfarçando um sorriso curioso. Manas, uma funcionária dedicada. Dedicada e bonita, pelo visto. Francisco desviou o olhar, incomodado. Sabia o que ela insinuava e não queria alimentar fofocas. Mas Madalena não era boba. Em pouco tempo, espalhou comentários pela fazenda, e a história chegou aos ouvidos até dos mais distantes. Numa manhã, enquanto Pérola colhia uvas, ouviu risadas ao longe. As mulheres cochichavam coisas que a deixaram sem graça. Quando chegou ao alojamento, uma delas a encarou e disse: "Dizem que a moça das uvas conquistou o patrão. Vai ver, o próximo cargo dela é o de dona da casa grande." As palavras foram como uma faca. À noite, Pérola resolveu ir falar com Francisco. Encontrou-o no escritório, sozinho, cercado por papéis e mapas da fazenda. "Preciso conversar", disse ela, nervosa. Ele levantou o olhar, surpreso. "Claro. Aconteceu algo. Estão falando da gente. Dizem que engoliu seco, que eu só quero me aproveitar do senhor." Francisco cerrou o maxilar. "Eu sabia que isso podia acontecer. Mas o problema é que não é justo. Eu nunca quis causar confusão." Ele se levantou, andando de um lado a outro. "O que sente, Pérola?" perguntou de repente, parando diante dela. Ela se assustou com a pergunta, mas respondeu sem pensar: "Eu sinto algo que não devia sentir." Francisco respirou fundo. E se eu te disser que sinto o mesmo?" O silêncio que se instalou logo depois foi profundo. A chama da lamparina tremulava, projetando sombras nas paredes, como se o próprio tempo observasse o que acontecia ali. Pérola abaixou o olhar. "Isso não pode dar certo. Eu sou só uma trabalhadora. E eu sou só um homem que, pela primeira vez em anos, está sentindo algo verdadeiro." Ele se aproximou. "Não importa de onde você veio." Ela levantou o rosto devagar. Os olhos se encontraram. Foi nesse instante que Francisco encurtou a distância entre eles e, com um gesto contido, tocou de leve a mão dela. O toque foi breve, mas carregado de certeza. "Preciso de você aqui", disse, num sussurro quase rouco. "Não pela fazenda, por mim." Pérola recuou um passo. O coração batia descompassado. "Eu preciso pensar, Francisco." Virou-se e saiu rapidamente, com as emoções misturadas e as lágrimas começando a descer pelo rosto. Lá fora, o vento sacudia as árvores, como se a natureza também sentisse o começo da tempestade. Naquela noite, Pérola caminhou até o vinhedo. O céu estava encoberto e o ar pesado. Chorou baixinho, sem saber se era de amor, medo ou culpa. Não notou que alguém se aproximava por trás. Era Francisco, com o chapéu na mão, os olhos cheios de preocupação. "Eu não queria que fosse assim", murmurou ele, "mas não consigo fingir que nada existe." Ela olhou para ele. Os olhos, ainda marejados, brilhavam com a luz fraca do luar. "E o que vai ser de mim se eu disser que sinto o mesmo?" perguntou, num fio de voz. "O que vai dizer o povo?" Francisco deu um passo à frente. "Mãe, o que o povo disser é problema deles. O que eu sinto é o que me importa." O mundo pareceu se calar naquele momento. O som das cigarras parou, o vento arrefeceu. Só havia o olhar de um no do outro. E então, pela primeira vez, se deixaram vencer pelo sentimento. O beijo foi suave, demorado, cheio de verdade. Quando se afastaram, Pérola respirava rápido, o rosto colado ao peito dele. Francisco passava os dedos pelos cabelos dela, como quem segura algo precioso. Mas, sem que soubessem, alguém os observava de longe, escondido entre as videiras.
Um vulto que sumiu logo em seguida, levando consigo a certeza de que aquele segredo não ficaria escondido por muito tempo. O amanhecer seguinte trouxe uma calmaria enganosa. As videiras pareciam mais verdes, o céu mais limpo e o ar tinha aquele cheiro doce que antecede as colheitas boas. Mas dentro da fazenda, um rumor crescia como fogo escondido sob as cinzas. Durante o café da manhã dos trabalhadores, cochichos corriam entre olhares disfarçados. Eu vi com meus próprios olhos, dizia um dos vaqueiros mais antigos. Lá, no campo, à noite, o patrão e a moça nova. Alguns riam, outros apenas balançavam a cabeça, não sabendo o que pensar. Pérola, que até então se misturava entre os outros sem ser notada, começou a sentir o peso de cada olhar. Era como se todos soubessem, como se a culpa estivesse estampada nela. Já Francisco, na casa grande, tentava manter o controle. Mandou ordens, distribuiu tarefas, mas dentro dele ardia uma mistura de preocupação e decisão. Ele sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar as consequências de sua escolha. O amor entre eles não caberia escondido por muito tempo, e a verdade costuma ser cruel quando é revelada por outros. No fim da tarde, quando Pérola voltava do campo, foi surpreendida por Madalena, a prima de Francisco, que a esperava com um leve sorriso nos lábios. "Podemos conversar, moça?" perguntou com um tom doce e calculado. "Claro, senhora." Madalena a observou de alto a baixo. "Dizem que você tem encantado meu primo." Pérola corou imediatamente. "Eu não sei quem anda dizendo essas coisas, mas não é verdade." "Não precisa negar." Madalena se aproximou um pouco mais. "O coração dele anda leve demais ultimamente, e eu sei que não é por causa das colheitas." Pérola abaixou o olhar. "Eu nunca quis trazer problemas, senhora." "Problemas é o que vai trazer, se continuar." "Francisco tem nome, tem respeito. Essa fazenda carrega gerações de uma família antiga, e você é só uma menina que colhe uvas." Houve um silêncio pesado entre as duas. Pérola sentiu o coração apertar e apenas respondeu, com voz trêmula: Amor aqui não escolhe onde nasce, senhora." Madalena sorriu, irônica. "Pode ser, mas ele não costuma sobreviver onde não devia nascer." Aquela conversa doeu mais do que qualquer ferida. Pérola passou o resto do dia calada, evitando olhar para Francisco. À noite, quando ele tentou conversar, ela apenas disse: "Acho melhor mantermos distância, pelo seu bem e pelo meu também." Francisco não insistiu de imediato, apenas assentiu, com os olhos marejados e o semblante pensativo. O tempo passou devagar nos dias seguintes. Pérola continuava o trabalho, mas a alegria de antes parecia ter sido arrancada dela. Francisco andava pelos campos como um homem dividido entre o dever e o sentimento. Uma noite, ele sentou-se na varanda da casa grande com um copo de vinho e ficou lembrando do rosto dela à luz da lamparina, da força com que falava sobre o trabalho, da inocência e da coragem misturadas na mesma alma. "Será que é errado amar alguém assim?" perguntou para si mesmo. Mas antes que pudesse responder, o destino começou a mudar o rumo das coisas. Uma tempestade forte desabou sobre a fazenda em plena colheita. O vento derrubava galhos e parte das videiras foi arrancada pela força da chuva. Francisco coordenava todo mundo, mandando recolher o que fosse possível antes que as águas arruinassem tudo. Pérola, sem pensar, correu para ajudar, mesmo sob o risco do temporal. Quando ele a viu tentando proteger as mudas, correu até ela. "Vá para dentro, Pérola!" gritou, a voz sendo levada pelo vento. "Não posso deixar perder o que a gente plantou", respondeu ela, tentando fixar uma lona sobre o solo. Um raio caiu não muito longe, fazendo o chão tremer. Francisco correu na direção dela, a segurou pelos ombros e a arrastou de volta para o galpão.
ofegante, enquanto o barulho ensurdecedor da chuva cobria qualquer palavra. Quando finalmente entraram, encharcados, ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Já avisei que não quero te ver em perigo, gritou emocionado. Você é a última pessoa que eu quero perder neste mundo. Ela o fitou por alguns segundos. Então por que me afastou? Francisco hesitou. Depois, em voz baixa. Porque eu tenho medo. Medo de quê? Mas de te machucar, de não conseguir te proteger desse lugar, dessas pessoas. Os olhos dele estavam marejados. Pérola o olhava, com o coração em disparada. Eu não quero proteção, Francisco. Eu só quero verdade. Ele se aproximou, encostando a testa na dela. Então a verdade é que eu te amo. As palavras saíram firmes, sem hesitação. E naquele momento, todo medo se dissolveu, deixando apenas o amor puro e inevitável que existia entre eles. Mas enquanto se abraçavam, a tempestade não era o único presságio no ar. Do lado de fora, sob a chuva, um homem observava os dois pelo vão da janela do galpão. Era Olavo, o capataz da fazenda, um sujeito ambicioso que há tempos nutria inveja do patrão e desprezo por Pérola. Até então, Olavo via Francisco como um homem forte e respeitado, mas ao presenciar aquela cena, um sorriso perverso lhe subiu aos lábios. Então é isso, murmurou para si mesmo. Agora tenho o que preciso. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas um silêncio tenso pairava entre os trabalhadores. Olavo andava de um lado a outro, chamando uns e outros para conversar em segredo. A cada cochicho, os rumores tomavam força. Quando Pérola apareceu no campo, os olhares eram diretos, sem disfarce. As conversas cessavam quando ela passava, e risadinhas se seguiam logo depois. Mais tarde, uma das funcionárias veio chorando até ela. Minha Pérola, o capataz andou dizendo que o patrão quer te casar às escondidas, que te trouxe de fora para isso. Pérola ficou sem chão. Procurou Francisco imediatamente, mas ele havia saído cedo para resolver assuntos na vila. Sozinha, sem saber o que fazer, correu até o viveiro, tentando conter o choro. Foi ali que Madalena a encontrou, fingindo um ar piedoso. Viu o que eu te disse? As pessoas não perdoam, menina. Mas eu não fiz nada de errado, respondeu Pérola, indignada. Eu só amei. Madalena respirou fundo, encarando-a. O amor pode ser bonito, mas quando ele desafia as regras, sempre deixa cicatrizes. As palavras ecoaram na mente de Pérola como um presságio. Quando Francisco retornou, percebeu o clima pesado no ar. Chamou Olavo para conversar. Que tipo de fofocas você anda espalhando pela fazenda? Perguntou com firmeza. Olavo fingiu inocência. Nada que o senhor mesmo já não tenha feito por merecer. O povo fala o que vê. E o que você acha que viu, Olavo? Vi o patrão, que devia dar exemplo, se escondendo com uma moça simples no galpão. Francisco cerrou os punhos. Cuidado com as palavras. Cuidado, senhor, respondeu Olavo, insolente. Essa história pode acabar fazendo mal não só à moça, mas ao seu nome também. Antes que a discussão se agravasse, Francisco deu um passo à frente, encarando-o. Se eu descobrir que essa história foi usada para ferir alguém, você não pisa mais aqui. Olavo apenas deu um meio sorriso. Já é tarde para evitar, patrão. A verdade já correu mais rápido do que o vento da tempestade. E saiu, deixando Francisco furioso e impotente. Naquela noite, Pérola estava sentada na beira do campo, embalando as dores em silêncio, quando Francisco se aproximou. Fui eu quem devia te proteger, disse ele, a voz amarga de arrependimento. E agora estão te ferindo por minha culpa. Pérola ergueu o rosto. Eu não me arrependo do que sinto. Só tenho medo do que vem a seguir.
Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Aena, a única forma de acabar com isso é enfrentando todos. Se quiser, eu falo. Eu conto tudo. Ela balançou a cabeça. Não, Francisco, isso só vai piorar. Vão rir de mim, te julgar e nada mudará. Ele a olhou, com dor nos olhos. Então o que você quer que eu faça? Espere, disse ela, com voz firme. Espere até que o tempo prove o que a gente sente. Até lá, siga como sempre. Francisco hesitou, mas ao ver a fé e a coragem no olhar dela, assentiu. Mas se é o que você quer, eu espero, mas não deixarei que te tratem com injustiça. Pérola sorriu pela primeira vez em dias. Basta que continue acreditando em mim. Mas o destino, mais uma vez, não estava do lado deles. Na manhã seguinte, Francisco foi chamado às pressas. Parte dos barris de vinho mais caros havia sido destruída durante a madrugada. O capataz jurava que havia rastros que levavam direto ao alojamento das trabalhadoras. E entre os destroços encontraram um lenço idêntico ao de Pérola. Isso é uma armação, exclamou Francisco. Pérola jamais faria isso. Mas Olavo, com seu ar fingido de preocupação, respondeu: Não estou acusando ninguém, patrão. Só digo que o lenço fala por si. O rumor se espalhou num piscar de olhos. Desta vez, a história já não era de amor, mas de sabotagem e traição. Pérola foi chamada à presença dos administradores. As perguntas, as insinuações, as olhadas maldosas, tudo a deixou sem chão. Tentou explicar, mas ninguém parecia ouvir. Francisco entrou de repente, interrompendo tudo. Essa conversa acaba agora. Os administradores se entreolharam, esperando sua decisão. E ali, diante de todos, ele segurou a mão dela e disse em voz firme: Imanes, essa mulher é a única inocente aqui. Se alguém tem culpa, é quem inventa mentiras. O silêncio tomou conta da sala. Olavo desviou o olhar, disfarçando o ódio. Francisco continuou: E se o preço por defender o que é justo for enfrentar todos vocês, eu pago. Pérola olhou para ele, o coração dividido entre gratidão e medo. Sabia que, a partir daquele momento, o amor deles não seria mais segredo. Do lado de fora, o vento voltou a soprar, levantando a poeira no campo e mexendo as folhas das videiras, como se a própria fazenda pressentisse que o destino de ambos estava prestes a mudar para sempre. A manhã seguinte começou com o céu encoberto e um silêncio estranho pairando sobre toda a fazenda. As videiras, ainda úmidas do orvalho, pareciam inertes, como se pressentissem um novo tempo que se aproximava. Francisco estava diferente. O semblante carregava a firmeza de quem havia tomado uma decisão sem volta. Já não se importava mais com os sussurros, nem com os olhares atravessados. Depois do ocorrido, ele mandou afastar Olavo do cargo de capataz. Em seu lugar, colocou um homem de confiança antiga, chamado Bento, alguém justo, calado e fiel. Muitos criticaram a escolha, dizendo que Francisco deixara o coração interferir no trabalho, mas ele não ligava. A partir daquele momento, a palavra dele seria lei e o coração, o guia. Pérola, por sua vez, continuava cabisbaixa. Mesmo com Francisco a defendendo abertamente, sentia o peso de todos os olhos sobre ela. Havia deixado de ser apenas uma trabalhadora, agora era o centro de todos os comentários. Havia curiosidade, inveja e até ódio escondido nos cantos da boca de alguns. Certa tarde, enquanto limpava o viveiro, Madalena se aproximou outra vez, com aquele mesmo sorriso frio. Então é verdade, disse ela. Agora o mundo inteiro sabe do romancezinho da moça das uvas com o patrão. Pérola parou o que fazia e respirou fundo. Não precisa zombar, senhora. Eu só quero paz. Paz? Madalena deu uma risadinha curta. Querida, quando uma mulher pobre chama a atenção de um homem rico, a paz desaparece. Isso nunca muda.
Pérola ficou em silêncio. Sabia que discutir não adiantava, mas no fundo temia que Madalena tivesse razão. Nessa mesma noite, Francisco decidiu levá-la para jantar na casa grande. Foi a primeira vez que Pérola cruzou aquela porta sem medo. A mesa estava simples, mas bem arrumada. Uma toalha branca, castiçais e um jarro com flores do campo. O cheiro era de pão fresco e vinho novo. Ele queria mostrar que ali, dentro daquele lar, ela também tinha lugar. Nesta casa, passou tempo demais vazia, disse ele, enquanto colocava o prato diante dela. E agora parece viva. Pérola sorriu, tímida. Acho que é o carinho que volta para quem o oferece. Ele ficou olhando, emocionado, quase se esquecendo de comer. Você traz cor até para o silêncio, Pérola. Foram minutos calmos, cheios de ternura e expectativa. Mas quando o jantar terminou, ela olhou pela janela e notou algo estranho, uma luz no galpão das ferramentas, piscando. Alguém esqueceu lamparina acesa, disse, preocupada. Francisco levantou-se imediatamente. Espere aqui, eu vou ver. Mas Pérola o acompanhou mesmo assim. Ao chegarem lá, perceberam que não era uma simples lamparina. Havia fogo começando a se espalhar pelo chão. O cheiro de querosene tomava o ar. Incêndio! Gritou Francisco, puxando um balde com água. Os empregados vieram correndo de todos os lados. Em minutos, o fogo já lambia as paredes de madeira. Pérola ajudava a carregar baldes, tossindo pela fumaça, até que uma viga despencou perto dela. Francisco correu e a puxou pelo braço, salvando-a por um triz. Quando o fogo finalmente foi controlado, o galpão estava destruído. Francisco, coberto de fuligem, olhava a cena com raiva contida. Isso não foi acidente. Bento confirmou. A lamparina estava armada para explodir. Alguém fez de propósito. Francisco pensou em Olavo. Nos dias seguintes, a situação ficou mais tensa. Francisco enviou homens à vila para procurar o ex-capataz, mas ele havia desaparecido. Ao mesmo tempo, alguns compradores desistiram de fechar negócio com a fazenda. Diziam que o nome do patrão andava manchado por escândalos. Pérola se culpava em silêncio. Eu trouxe azar para sua vida, disse certa noite, sentada na varanda, o olhar perdido na escuridão. Francisco se aproximou e segurou as mãos dela. Não diga isso. Você não trouxe azar, trouxe verdade. E quem vive de aparência não entende o valor disso. Ela chorou baixinho, e ele deixou que se encostasse em seu peito. O vento frio trazia o cheiro das vinhas, e naquele instante, mesmo diante de tudo, parecia que o mundo se calava ao redor deles. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois, Bento veio avisar, pálido. O patrão, seu cavalo branco foi encontrado ferido perto do rio. A sela estava rasgada. Francisco foi até lá, acompanhado por 2 homens. Ao chegar, viu marcas estranhas no chão, como se alguém tivesse forçado o animal a fugir. E perto da margem, um pedaço de pano escuro, sujo de óleo. Reconheceu na hora. Era o lenço que Olavo usava preso ao pescoço. Foi como se a certeza ganhasse voz. E ele está atrás de vingança, murmurou Francisco, e vai tentar me atingir por ela. Naquela mesma noite, Pérola sentiu algo inquietante. O vento parecia mais forte e os cães latiam de maneira estranha. Foi até o alojamento das mulheres, mas estranhou ver o capim pisoteado perto da cerca. Um estalo veio do meio das sombras. Tem alguém aí? Perguntou, o coração acelerado. Antes que pudesse reagir, uma mão agarrou seu braço. Um grito abafado ecoou no escuro. O vulto puxou-a para fora da trilha, tentando arrastá-la. Pérola lutou, gritando, e nesse momento Bento, que fazia a ronda, ouviu o som. Correu com a lanterna. Quando a luz iluminou o agressor, o rosto apareceu com clareza. Era Olavo.
Larga ela agora, gritou Bento, apontando o rifle. Olavo hesitou, mas antes de fugir, atirou uma pedra que acertou o ombro de Pérola. Ela caiu no chão, machucada, enquanto ele desaparecia na mata. Francisco chegou momentos depois, desesperado. Ao ver Pérola tremendo, ferida, caiu de joelhos ao lado dela. Eu devia ter previsto isso, disse, tomado pela culpa. Ela tentou sorrir, mesmo com dor. Está tudo bem? Você está aqui. Francisco olhou Bento com firmeza. Procure Olavo. Se for preciso, chame a guarda. Não quero paz até encontrá-lo. Pérola passou aquela noite sendo cuidada na casa grande. Francisco se manteve ao lado dela o tempo todo, trocando compressas de água fria, velando cada respiração. Era como se temesse perdê-la a qualquer segundo. Na manhã seguinte, enquanto ela dormia, ele saiu até a varanda e olhou o horizonte. O sol nascia tímido por trás das montanhas, dourando os parreirais. Lá, entre todas as coisas que construíra com as próprias mãos, ele percebeu algo que nunca entendera antes. Não é a terra que prende o homem, é o amor que o enraiza por dentro. Ao meio-dia, Bento voltou com notícias. Encontramos rastros perto da antiga estação. Acharam uma cabana que parece ter sido usada recentemente, mas o homem fugiu de novo. Francisco cerrou os punhos. Ele vai voltar, e quando voltar eu estarei esperando. Mas Bento insistiu. Cuidado, patrão. Esse tipo de gente não luta com honra. E tinha razão. Na noite seguinte, Pérola estava melhor. O machucado do ombro já não doía tanto, mas a alma continuava apertada. Francisco se sentou ao lado dela e falou em voz baixa. Eu pensei que te perderia. E eu pensei que não viveria para ver tudo isso. Queria te tirar daqui, Pérola, levar para longe, para um lugar em que ninguém pudesse nos julgar. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu não quero fugir do que sou. Só quero viver o que sinto, sem medo. Ele tocou o rosto dela com ternura. Então ficaremos, enfrentaremos juntos. Foi um momento de silêncio e promessa. Mas lá fora, de novo, o destino esperava paciente para testar a força desse amor. Poucas horas depois, enquanto todos dormiam, um estampido forte ecoou no terreiro. Francisco pulou da cama e correu até a janela. Bento vinha gritando do portão. Patrão! Ele voltou. Francisco saiu correndo, pegando a espingarda. Pérola tentou impedi-lo, mas ele já estava longe. Do lado de fora, a lua iluminava a cena. Olavo, escondido atrás do curral, disparava contra os guardas. O som dos tiros perfurava o silêncio da noite. Francisco se protegeu atrás de uma porteira e revidou. Houve uma troca rápida de tiros. Bento gritou para que ficasse abaixado, mas Francisco estava tomado pela fúria. Até que, de repente, um dos disparos acertou seu braço. Ele caiu, mas ainda consciente. Olavo, ao ver o patrão ferido, tentou fugir. Bento correu atrás. Houve um último som seco e depois o silêncio. Quando Pérola chegou correndo, Francisco já estava caído no chão, com sangue tingindo a manga da camisa. Francisco! Gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Ele abriu os olhos devagar, respirando com dificuldade. Menina, está... Tudo bem. Só foi de raspão. Pérola tremia e chorava. Não me assusta assim, por favor. Ele a olhou com ternura infinita, mesmo sentindo dor. Eu te prometi que nada ia te tirar de mim. Então pousou a mão no rosto dela, suja de sangue, e completou com voz fraca, mas firme. Agora é você quem me dá força para continuar. Bento voltou minutos depois, ofegante. Ele não vai mais voltar, patrão. Está vivo, mas foi levado pela guarda. Francisco assentiu. Menos que a justiça cuide do resto. A madrugada terminou com as luzes acesas na casa grande e uma sensação de alívio misturada à tristeza.
Pérola não saiu de perto dele um só instante, mesmo depois que o ferimento foi tratado. Nas manhãs seguintes, o campo parecia diferente. O ar mais sereno, a luz mais suave. Os trabalhadores já não falavam tanto, talvez por respeito, talvez porque, no fundo, sabiam que aquele amor havia resistido ao que poucos resistem, ao medo, à inveja e à maldade. Foi nesse novo silêncio que Francisco, ainda com o braço enfaixado, caminhou lentamente até o viveiro. Pérola o esperava lá, colhendo uvas com o mesmo cuidado de antes. "Tá cedo para trabalhar", disse ele, com um sorriso cansado. "As uvas não esperam, Francisco." "Nemas nus." O olhou nos olhos, e o amor também não. Ele se aproximou, encostando a testa na dela. "Então que a gente plante o nosso aqui, onde tudo começou." Pérola sorriu, e o campo pareceu respirar junto com eles. Mas na vida, cada colheita traz algo que o coração não espera. E o destino, ainda paciente, guardava mais um desafio, o mais duro de todos, para testar se o amor deles era mesmo mais forte que o tempo e a distância. Os dias que se seguiram ao confronto trouxeram para a fazenda um período de calma. Parecia que, enfim, o destino tinha deixado Francisco e Pérola respirar um pouco. As uvas voltavam a crescer nos parreirais, perfumando o ar com aquele cheiro doce que misturava vida e esperança. O sol amanhecia dourado, e o campo parecia abençoar cada passo que os dois davam juntos. Francisco, ainda se recuperando do ferimento, começou a deixar mais o trabalho pesado nas mãos de Bento. Passava as manhãs observando o movimento dos trabalhadores e as tardes conversando com Pérola, sob o caramanchão coberto de flores que ela mesma ajudara a plantar. Aos poucos, a vida retomava o ritmo e o amor deles ganhava forma em gestos simples, o vinho partilhado ao entardecer, o silêncio confortável, os risos sutis de quem já sabe que o pior passou. Mas dentro de Francisco havia uma nova inquietação. Depois de tudo, ele percebeu que aquele amor precisava ir além dos muros da fazenda. Um sentimento assim não podia viver escondido. Certa noite, enquanto Pérola lhe servia uma sopa na varanda, ele segurou suas mãos e disse baixinho: "Eu já vivi muitos anos preso ao que os outros esperam de mim. Agora só quero viver o que faz meu coração descansar." Ela o olhou, surpresa. O que está pensando, Francisco?" "Estou pensando", ele sorriu de leve, "que chegou a hora de te fazer um pedido." Pérola ficou em silêncio. O coração acelerou. Por um segundo, o mundo pareceu parar. "Que pedido?" perguntou, quase num sussurro. Ele respirou fundo. "Mas que fique comigo. Não como trabalhadora, nem como sombra do que os outros julgam. Fique como minha companheira." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Você disse que não ligava para o que pensavam." "Não ligo mais. Deixei de viver para agradar o mundo. Agora quero viver para cuidar de você." Ela encostou a cabeça no peito dele e fechou os olhos. "Então que seja assim. Que nosso amor seja simples, mas inteiro." Naquela noite, o céu estava claro, e uma estrela cadente riscou o firmamento, como se o universo selasse o pacto dos dois. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para o jantar em que Francisco anunciaria aos mais próximos sua decisão, algo que poucos ousariam esperar. Bento ajudava discretamente, e até as mulheres do alojamento, que antes sussurravam maldades, aos poucos passaram a tratar Pérola com respeito. Todos sabiam que ela havia enfrentado perigos, humilhações e, mesmo assim, não levantara a voz contra ninguém. Mas havia quem não aceitasse facilmente aquele destino. Uma manhã, uma carta chegou à Casa Grande. O mensageiro disse que veio da cidade. O envelope trazia um selo de um advogado conhecido, amigo de Madalena. Francisco abriu, curioso. Conforme lia, o semblante foi mudando. Era uma intimação,
um processo alegando conduta imprópria e desvio moral que, caso fosse levado adiante, poderia fazê-lo perder parte das terras. Isso só pode ter vindo dela, murmurou, referindo-se à prima. Bento olhou, preocupado. Butch, quer que eu vá à cidade resolver isso? Não, vou pessoalmente. Francisco partiu no mesmo dia, levando alguns documentos e prometendo voltar antes do fim da semana. Antes de montar no cavalo, olhou para Pérola e disse: Manover, confia em mim. Eu volto, sempre volto. Ela tentou sorrir, mas no peito sentiu um aperto, aquele pressentimento que as mulheres têm quando algo maior que a razão fala. 2 dias depois, o tempo mudou novamente. O céu escureceu e a chuva começou a cair forte. Pérola passava as horas olhando pela janela, torcendo para que ele já estivesse a caminho. Mas a noite chegou e ele não apareceu. No dia seguinte, ninguém tinha notícias. Bento mandou homens pela estrada, mas tudo que encontraram foi o cavalo de Francisco, cansado e sujo de barro, andando sozinho perto da ponte. Pérola sentiu o chão sumir sob os pés. Não, ele prometeu que voltaria. As lágrimas escorriam. Ele prometeu. Foram dias de busca. Os rios haviam subido por causa das chuvas, e o caminho até a cidade estava quase intransponível. Até que ao 4º dia, um viajante trouxe notícias. O carro em que Francisco retornava havia sido encontrado virado perto da descida das colinas. Pérola correu até o local com Bento e alguns trabalhadores. A cada passo, o coração dela queria parar. Quando chegaram, viram pedaços da carroça e uma mancha vermelha no chão. Francisco não estava ali. Levou a correnteza, disse um dos homens, com a voz engasgada. Pérola não chorou de imediato. Ficou parada, olhando o rio revolto, sem acreditar. Era como se o tempo tivesse parado justo ali, diante da perda que nenhum amor quer conhecer. Os dias seguintes foram de luto. O sol já não brilhava do mesmo jeito, e a fazenda parecia suspensa no tempo. Pérola evitava o campo, as conversas, o espelho. Passava horas sentada sob o caramanchão, segurando um lenço que ele havia deixado sobre a mesa na última noite. Mas algo dentro dela, talvez o mesmo amor que lhe dera força tantas vezes, não permitia desistir. Certa manhã, Bento chegou ofegante. Pérola, achamos pistas. Um pescador viu um homem ferido sendo levado para um sítio do outro lado do rio, há 2 dias. Ela arregalou os olhos. Está vivo? Não sabemos ao certo, mas descrito parece o patrão. Pérola nem esperou. Pegou o cavalo de Francisco e partiu com Bento. Atravessaram trechos de barro, enxurrada, mas nada a deteve. No coração dela havia uma certeza invisível guiando os passos. Ele estava vivo. Quando chegaram a uma pequena casa feita de tábuas e barro, encontraram um senhor idoso que os recebeu. Um homem está ali dentro, disse apontando para o quarto. Chegou machucado, mas firme. Pérola correu, empurrou a porta e o viu. Francisco, deitado, pálido, mas respirando. Quando abriu os olhos e a viu, um sorriso fraco escapou. Eu te disse que voltaria. Ela caiu de joelhos ao lado dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu sabia. Nunca deixei de acreditar. Francisco ergueu a mão e tocou o rosto dela. O rio tentou me levar, mas pensei em você e voltei, porque te dei minha palavra. Ele precisou de semanas para se recuperar completamente, e nesse tempo, Pérola cuidou dele com a mesma paciência com que cuidava das videiras. À medida que a saúde dele voltava, a fazenda também parecia renascer. Bento reorganizou tudo, os trabalhadores voltaram com ânimo novo e até Madalena acabou deixando o campo. Diziam que partira para nunca mais voltar. Quando Francisco voltou a andar pelo terreiro, o momento do jantar de anúncio se aproximava, mas agora já não havia formalidades nem plateia.
Ninguém precisava ouvir o que o coração deles já gritava há muito tempo. Ainda assim, ele quis celebrar do jeito simples e verdadeiro que os uniu. Naquele entardecer, Pérola apareceu com o mesmo vestido claro que usava no dia em que ele a vira pela primeira vez entre as videiras. Francisco esperava no campo, onde o sol mergulhava atrás das colinas, espalhando um dourado de paz. Mana, é aqui que tudo começou, Mana, disse ele, e é aqui que eu quero que fique para sempre. Ela sorriu, os olhos marejados. Minos, e é aqui que meu coração aprendeu o que é amor de verdade. Francisco segurou suas mãos. Não foi o destino que me trouxe até você, foi o tempo que me ensinou a esperar o amor certo. E a mim, respondeu ela, o tempo ensinou que a alma da gente floresce quando o coração é cuidado. Entre o som distante das cigarras e o farfalhar do vento, ele a beijou, selando a história que, mesmo com todas as dores, terminava onde tudo começou, entre as uvas, o cheiro da terra e o amor que resistiu a tudo. O tempo passou, e a fazenda prosperou. Bento cuidava das colheitas, e Pérola se tornara parte viva da história daquele lugar. Para quem chegava de fora, era difícil imaginar que, um dia, aquela moça de mãos calejadas e olhar sereno fora apenas uma trabalhadora. Hoje, ela e Francisco ainda caminhavam juntos entre os parreirais, observando os frutos que nasciam. Cada videira, cada folha, parecia carregar memórias do que viveram. E quando os pequenos ajudantes perguntavam como começou a história daquelas terras, Pérola sempre respondia com um sorriso. Mind começou com amor e resistência, e continua com fé. O sol descia atrás dos montes, tingindo de ouro as uvas maduras, e o vento, que um dia levou lágrimas e medos, agora só levava o perfume doce de um amor que o tempo não conseguiu apagar. Se você que está assistindo agora sentiu o coração aquecer com esta história, aproveita para se inscrever aqui no Relatos do Passado, ativar o sininho e comentar aí embaixo. Você acredita que o amor verdadeiro pode vencer até o tempo? Quem sabe a próxima história que a gente contar aqui não toque o seu coração também.